Imagine um bebê condenado a uma vida sem luz. Imagine o desespero dos médicos, a dor dos pais e a sensação de impotência diante de um erro fatal. Agora imagine um milagre, uma transformação inexplicável, onde a fé supera a lógica e um olhar renasce com uma cor diferente. Essa é a impressionante história do milagre dos olhos verdes, um dos sinais mais extraordinários atribuídos à intercessão de Santa Francisca Xavier Cabrini, a primeira santa dos Estados Unidos. Prepare-se para conhecer cada detalhe dessa história emocionante, onde a ciência não teve respostas, mas a fé falou mais alto. O ano era 1921, em um hospital de Nova York. Um pequeno bebê veio ao mundo. Tudo parecia seguir normalmente, até que um erro trágico aconteceu. Naquela época, era comum aplicar nitrato de prata nos olhos dos recém-nascidos para prevenir infecções. No entanto, uma enfermeira, por descuido, usou uma concentração de 50 vezes maior do que a recomendada. O resultado foi devastador: queimaduras químicas de 3º grau. Os delicados olhos do bebê foram gravemente danificados, deixando os médicos e enfermeiros sem esperanças. O pequeno menino estava à beira da morte. Caso sobrevivesse, a cegueira seria irreversível. Mas naquele hospital havia algo além de bisturis e medicamentos. Havia fé. Diante do cenário de tragédia, as irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus, responsável pelo hospital, sabia que apenas um milagre poderia reverter aquela situação. Então voltaram-se para aquela que, em vida, havia dedicado tudo pelos doentes e necessitados, Madre Cabrini. A religiosa havia falecido apenas 3 anos antes, em 1917, mas sua presença espiritual ainda era forte entre as irmãs. Ela era a fundadora daquela missão e uma mulher que, em vida, testemunhou diversos sinais da graça divina. Naquela noite, as irmãs ajoelharam-se na capela do hospital e iniciaram uma vigília de oração, clamando com fervor: Madre Cabrini, interceda por essa criança, traga a cura onde a ciência falhou. A oração se espalhou entre os corredores do hospital. Enfermeiras e médicos, céticos ou crentes, todos pararam para testemunhar o que aconteceria. Na manhã seguinte, quando os médicos foram examinar o bebê, algo inexplicável aconteceu. Os olhos, que deveriam estar destruídos, estavam completamente curados. As queimaduras haviam desaparecido sem deixar cicatrizes, e a visão do menino estava intacta. Nenhum tratamento médico poderia explicar aquilo. Mas o que deixou a todos ainda mais perplexo foi um detalhe impressionante. A cor dos olhos da criança havia mudado. Antes castanhos, agora eram verde profundo e vibrante. O hospital inteiro entrou em alvoroço. Como poderia um bebê que teve os olhos queimados por um produto químico recuperar não só a visão, mas também mudar completamente a cor de seus olhos? Para as irmãs, a resposta era clara. Madre Cabrini havia intercedido no céu. O tempo passou e aquele bebê salvo pelo milagre cresceu. Seu nome era Peter, e, inspirado pelo que aconteceu em sua infância, decidiu estudar medicina. Em 1949, já formado e atuando como médico, soube que o corpo de Santa Cabrini seria exumado por ocasião dos 50 anos de aniversário de sua morte. Movido por uma profunda gratidão, Peter decidiu assistir ao processo. Afinal, ele devia sua vida e sua visão àquela santa mulher. Quando o caixão foi aberto, uma cena impressionante foi revelada. O corpo de Santa Francisca Xavier Cabrini estava milagrosamente intacto. Sua pele, seus traços, tudo parecia como no dia de sua morte.
exceto por um único detalhe: seus olhos não estavam mais lá. As cavidades oculares estavam vazias. Nenhum vestígio dos olhos que em vida foram de um verde inconfundível. A descoberta deixou todos perplexos. Como era possível que apenas os olhos tivessem desaparecido, enquanto o resto do corpo permanecia incorrupto? Foi então que uma revelação ainda mais impressionante surgiu. Os olhos de Peter eram, na verdade, os olhos de Madre Cabrini. Após análises médicas e religiosas, chegou-se à conclusão extraordinária. No milagre da cura daquele bebê, Madre Cabrini não apenas restaurou sua visão, mas ofereceu a ele seus próprios olhos. Este milagre extraordinário foi um dos sinais que contribuíram para a beatificação e posterior canonização de Madre Cabrini. Em 7 de julho de 1946, o Papa Pio XII declarou Francisca Xavier Cabrini santa, tornando-a a primeira cidadã dos Estados Unidos a ser elevada aos altares da Igreja. A história se espalhou rapidamente e chegou até o Vaticano. O caso foi investigado minuciosamente pela Igreja Católica, tornando-se um dos milagres aceitos no processo de canonização de Madre Cabrini. Hoje, milhões de fiéis ao redor do mundo reconhecem a Santa Cabrini, pedindo sua intercessão nos momentos de necessidade. Seu legado permanece vivo e o milagre dos olhos verdes continua sendo um dos maiores testemunhos de sua santidade. O que podemos aprender com essa história? Muitas vezes, a ciência nos diz que não há saída, que não há mais nada a ser feito, mas a fé nos ensina que o impossível pertence a Deus. O milagre dos olhos verdes não é apenas uma história sobre cura física. Ele é um símbolo de esperança, de proteção divina e de que nunca estamos sozinhos. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de fé. Lembre-se, quando tudo parece perdido, olhe para o céu. O milagre pode estar a caminho. Que Santa Francisca Xavier Cabrini interceda por nós. E até o próximo vídeo.